Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 19 do livro Ícaro Redimido. Mas vamos fazer aquele esquema, certo? Eu leio para vocês e em troca vocês me deixam um like, um comentário e se gostarem do canal, se inscreva também no canal, ok? Então vamos para o capítulo. Valiosa ajuda. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Paulo, Romanos 12:10. Alberto, alimentado com as mais agradáveis reminiscências do seu passado, dava ares de franca recuperação. Não recobrara a lembrança plena de si mesmo, mas, dando-se conta inconscientemente de que participara de fatos relevantes na vida e se projetara acima dos homens comuns, fez-se altivo e, como um demente, reconhecia-se alguém de importância. Passou a pedir-me com insistência que lhe trouxesse os seus ternos listrados com a camisa de colarinho alto, pois não achava conveniente que o vissem com aqueles uniformes brancos e singelos de nossa colônia. E confiava-me ainda a tarefa de lhe buscar as botas com saltos altos, dizendo que se não as encontrasse, poderia encomendar novas na rua Túrbigo, onde havia um artesão que sempre as confeccionava muito bem feitas para ele, com o uso de tais artifícios que o faziam parecer mais alto. Denotava claramente que a pequenez física lhe era intolerável castigo ao espírito altaneiro. O costume que conservou de se ver notado com ares de respeito e admiração pelas pessoas manifestava-se, imprimindo-lhe certa arrogância oculta em máscaras de reserva e timidez. Continuava a conversar muito pouco e em nossos pequenos passeios se dizia receoso, temendo que alguém o reconhecesse e o chamasse para alguma homenagem. Sentia-se cansado e, em definitivo, não iria atender a qualquer pedido de cerimônia. Adiantava-se preocupado. Frequentemente pedia para dizer que não estava, se alguém o procurasse, alegando que desejava ser esquecido, pois tinha os nervos em frangalhos e carecia, sobretudo, de paz. Voltou a perguntar pelo sobrinho, inquietando-se pela sua demora e questionava frequentemente se o conflito constitucionalista já havia terminado. Já soltaram o pobre do Antônio Prado? É preciso pedir a intervenção do presidente. Ele é um bom homem e não tomou parte da revolução, tenho certeza, dizia, dando ares de que sua memória paulatinamente retornava. Passou a atender quando o chamávamos de Alberto, sem demonstrar a evasiva atitude de quem não se dá conta do próprio nome. Permanecia, no entanto, profundamente amargurado e solitário. Chorava por vezes, sem que atentasse para os motivos de sua penúria, e não demonstrava disposição de compartilhar comigo os seus sentimentos, talvez por não saber compreendê-los. Frequentemente saía do quarto, percrustando o céu em busca de aeroplanos que dizia ouvir distantes, e preocupado, questionava se de fato o Porto de Santos havia sido bombardeado. Comparecia diante de estranhos como se todos já o conhecessem, não se interessando em apresentar-se, embora ele não soubesse explicar quem era. Por vezes voltava a conversar em francês, para terminar fazendo perguntas desconexas, sem se dar conta do que estava falando. Uma vez me disse que precisava ir embora, pois queria preparar o seu dirigível número 10 para uma jornada que faria ao Polo Norte. Seria a mais espetacular das viagens, e ele se tornaria o primeiro homem a pisar o local, explicava, enchendo-se de vivo entusiasmo, dando mostra de uma orgulhosa demência nas raias da megalomania, onde buscava ainda, seguramente, forma de projetar sua personalidade, frustrada em seus doentios anseios.
Em raros momentos de lucidez, perguntava-me sobre uma carta que escrevera, pedindo para que terminassem a absurda guerra entre patrícios, questionando-me se lera nos jornais informações de que alguém tinha lhe dado crédito, pois não acreditava que fosse ouvido. Pedia notícias sobre a atuação da força constitucionalista e se o coronel Euclides mantivera a promessa de não usar os bombardeios aéreos, revelando as reais inquietações que o motivavam nos últimos dias de vida. Embora não soubesse onde se encontrava, identificava a colônia como uma estação de repouso e elogiava o sossego do lugar, admirando-se do fato de não ouvir os latidos noturnos dos cães e o canto matinal do galo, que tanto o incomodavam nas noites insones, e alegrava-se por estar dormindo bem, sem ao menos a necessidade de vendar os olhos para conseguir relaxar-se. Ainda não restabelecera, contudo, o acesso pleno à autoidentidade. Necessitávamos projetá-lo em uma vivência mais expressiva, recorrendo à psicometria ou proporcionando-lhe relações com pessoas com quem compartilhar experiências sentimentais na vida, a fim de que as energias da afetividade o trouxessem à realidade do presente. Infelizmente, os laços afetivos que ainda entretinha na terra eram insólitos. Seus pais, como já haviam informado nossos técnicos, achavam-se encarnados. Seu irmão Henrique, desencarnado há alguns anos, poderia ser convocado, pois compartilhavam grande afetividade. Porém, achava-se em preparo reencarnatório urgente e não convinha desviar-lhe a atenção no momento. Outros parentes, como a irmã Virgínia, ainda não detinham equilíbrio emocional para uma eficaz ajuda. Os técnicos de nossa colônia, contudo, identificaram a possibilidade de socorro em uma humilde e valorosa pessoa, capaz de auxiliá-lo com proveito. Eulália, amorosa criatura ainda encarnada, servia-lhe na vida como caseira, porém dedicara-lhe desvelado carinho maternal, sendo ainda portadora de valiosos dotes mediúnicos, que muito nos poderiam servir. Convidamos então nosso amigo para breve passeio, rumando para a crosta, onde encontraríamos o socorro de que, mais uma vez, ele necessitava. Os dois mundos, o espiritual e o físico, estão periptoriamente entrelaçados e mutuamente se dependem para a condução do espírito em evolução. Se as forças espirituais são imprescindíveis para a construção dos destinos no mundo, as energias da afetividade do encarnado são, por sua vez, recursos indispensáveis ao surgimento de almas em desespero no plano do espírito. Recursos indispensáveis ao soerguimento de almas em desespero no plano do espírito. O amor permanece como o liame que aproxima os dois mundos, sustentando o ser em qualquer posição em que se encontre. Sem essa força, verdadeiramente o cimento da vida, a evolução não se consolidaria. Por mais que a inteligência nos confira conhecimentos que nos façam compreender as razões de nossos males. Amai-vos uns aos outros, como vos amei. Redunda a palavra do Mestre com a sapiência que atravessa os séculos e a certeza de que este é o suporte seguro para a alma que trafega nos caminhos da evolução. E Eulália era capaz de amar, e isso bastava. Partimos, acompanhados de Adelaide, rumo à sua antiga residência no mundo físico. Tínhamos informações de que ali ele vivera anos de muita paz, impregnando o ambiente de suas melhores irradiações mentais, o que nos facilitaria os benefícios da psicometria. Sua alma se deixaria alimentar com as próprias energias carnais retidas nos objetos de uso pessoal, despertando-o para o exercício pleno da consciência. Uma pequena e bela residência, construída em estilo suíço, surgia, incrustada num morro, em uma cidade serrana do interior.
A madrugada era fria e silenciosa, favorecendo-nos o trabalho. Deparamo-nos, no entanto, ao adentrar a casa, com um ambiente fora dos padrões que conhecíamos. Um único salão compunha todo o seu interior, dividido em ambientes abertos, adaptados às diferentes finalidades de uma residência. Móveis singelos, moldados aos cantos, uma lareira ao fundo, um tablado superior onde se adivinhava o dormitório e escrivaninhas de trabalho tornavam a casa muito mais parecida com um refinado estúdio do que com um lar propriamente. E sabíamos que se tratara de um projeto próprio de Alberto, visando atender às necessidades de um homem solitário e pensador. Alguns objetos de adorno, livros e um retrato de mulher ainda descansavam em seus lugares. A casa havia sido doada pelos familiares à municipalidade com a finalidade de se construir uma escola. Porém, conservaram-na fechada com o propósito de estabelecer ali um museu em sua homenagem. Alberto, ao se ver em contato com o antigo ambiente em que vivera, sofreu leve choque vibratório que o fez desfalecer. Acompanhámo-lo no pavimento superior, onde um móvel em forma de cômoda ainda retinha suas energias pessoais, denotando ter-lhe servido de cama, embora nos estranhasse o fato, envolvendo-o em um nicho fluídico entretecido com suas próprias emanações, remanescentes da vida carnal que ali ainda se demoravam. Demandei a procura de Eulália, enquanto Adelaide velava pelo seu sono. Identifiquei-a em singelo casebre, num ambiente de penúria material. Eulália, uma senhora de idade, semi-despreendida do corpo físico que repousava, não mostrou dificuldades em minha presença, reconhecendo prontamente minhas intenções e recebendo-me com amabilidade. Expus-lhe os motivos de minha visita e a necessidade de sua ajuda para o socorro de um antigo amigo. Ao pronunciar-lhe o nome, disse espantada: "O Sr. Santos Dumont? Sempre o trago na lembrança. Bom homem. Eu trabalhava em sua casa e o tinha por verdadeiro filho, vendo-o tão só na vida, apesar de pessoa muito famosa. Ele sempre teve muita paciência com meus meninos e, apesar de bastante calado, tratava-nos com muito carinho. Ouvi dizer que o pobre se matou, mas isso parece ser um segredo por aqui, cochichado apenas nos ouvidos, e eu mesma não sei o motivo disso. É verdade?" "É verdade, Eulália, e ele não se encontra muito bem. Precisamos de sua ajuda para que se recupere. Queremos que você ore por ele, mas já faz muitos anos que ele se foi e não está bem até hoje?" "Sim, minha amiga. Ele vem lutando com dificuldades para se recuperar e até o momento não se reequilibrou depois de sua morte traumática." A modesta senhora, dando mostra de grande desenvoltura e lucidez no despreendimento propiciado pelo sono físico, mostrava-se bastante consciente de sua situação e da realidade do mundo espiritual, denotando possuir nobres conquistas no campo do espírito e valoroso equilíbrio moral a despeito da penuriosa situação material em que se encontrava. Adentramos a antiga residência de nosso amigo, onde ele ainda se demorava em estado de sono profundo em companhia de Adelaide. Despertamo-lo, a fim de que pudesse confabular com Eulália e, de forma proveitosa, aurisse benefícios no contato com sua afetividade. Acordando com dificuldade e denotando certo assombro ao mirar pela primeira vez uma figura familiar, Alberto dava ares de que a conhecia, enquanto procurava organizar os próprios pensamentos a fim de situar sua mente no lugar devido. Aguardava que ela lhe dirigisse a palavra. "Senhor Dumont, que alegria revê-lo. Há muito tempo não o vejo em sua casa. E como o senhor está remoçado. Que boa aparência. Sentimos sua falta, eu e meus filhos." Alberto, olhando em derredor, parecia identificar a residência,
pois dava mostra de achar-se à vontade. A penumbra do salão não lhe permitia notar os seus detalhes, porém os objetos irradiavam sobre ele as próprias energias acumuladas ao longo dos anos em que ali vivera, nutrindo-o de confortável sensação. Sentia-se familiarizado com a senhora que lhe dirigia a atenção de forma tão afável. Com os olhos ainda fulgídeos e denotando certa confusão no pensamento, perguntou-lhe: Eu sei que a conheço, minha senhora, mas não me lembro bem de onde. E desculpe-me, não consigo recordar o seu nome. Sou Eulália, senhor Dumont. Como pôde esquecer-se de mim? Esses amigos me pedem para que eu ore pelo Senhor. Recordo-me de que sempre me pedia que rezasse à Mãe Maria pela sua recuperação, e eu nunca me esqueci de suplicar a ela pelo seu bem. Penso que não sei rezar. Já tentei, mas não consigo. Falta-me as palavras. Gostaria mesmo de poder. Vamos rezar juntos, Senhor Dumont. Tenho certeza de que o Senhor sabe, pois sua boa mãe deve ter lhe ensinado. Eulália, dando-lhe as mãos, proferiu singela, porém sentida prece. Seu amoroso coração se iluminou de intensa luz que caía sobre Alberto, balsamizando-lhe a alma exaurida. O ambiente em penumbra invadiu-se de reconfortante e suave luz. Acompanhávamos-lhe a rogativa, elevados pelos desejos sinceros de algo realizar em prol de nosso desventurado amigo. E, para nossa surpresa, Alberto, abrindo desmensuradamente os olhos, dirigiu-se à amiga. Eulália, o que você está fazendo aqui? Vim visitá-lo, Sr. Dumont. O senhor está bem? Sinto-me meio confuso, mas estou bem, Eulália. E esses amigos? Parece-me que os conheço também. Sim, claro que os conhece. São médicos do espaço que estão tratando do senhor. Espaço? A um sinal nosso, Eulália se deteve, compreendendo que não devia explicar-lhe ainda o que se passara com ele e sua condição atual. Não se preocupe, Sr. Dumont. O senhor está em muitas boas mãos. Confie neles. Tenho fome, Eulália. Você pode preparar-me um café? Vou fazer um café, como o senhor sempre gosta, Sr. Dumont. E já sei, sem broa e sem pamonha. Não se preocupe, não me esqueci de que não lhe agradam. Acredito que estava em uma clínica de tratamento, mas não me recordo muito bem, Eulália. Em Biarritz, creio, onde o Antônio foi buscar-me. Eu lhe havia mandado uma carta pedindo ajuda. Sentia que ia morrer. Tinha desejos de matar-me. Graças a Deus, meu desespero passou. Mas não sei como voltei. Muitas pessoas me procuraram enquanto estive fora. Há cartas para mim? Você tem notícias do Antônio? Ele continua exilado em Paris? E a Revolução? Há muito não leio jornais. Recordo-me que as notícias me colocavam em estado de angústia intolerável e proibiram-me de receber qualquer informação. Alberto, acalme-se. Você precisa descansar. Afiancei-lhe, induzindo-o a voltar a deitar-se. Guarde suas perguntas e procure não se preocupar com essas coisas por ora. Acredite, tudo está bem no momento. A revolução já terminou e a ordem impera no país. Seu amigo está bem. Você precisa dormir para se recuperar. Sem dar-se conta ainda da realidade espiritual em que se projetara, Alberto reconhecia-se em sua casa e, enfim, vencera a barreira do bloqueio mnemônico, recuperando a própria identidade. A lesão mais grave que portava até o momento iniciava seu fim. Doravante, com facilidade, sua memória se recuperaria completamente, aplicando-lhe passes de reconforto, e agradecidos, oramos a Deus pelos resultados alcançados, pedindo por Eulália e sua vida de dificuldades. Nosso companheiro prontamente adormecia, sentindo-se reconfortado pela presença da amiga e o reconhecimento de estar no próprio lar. Não há obstáculos para o amor em qualquer de suas expressões verdadeiras, Adelaide.
Eis a força mais poderosa que sustenta o universo. Considerei, admirado, a minha companheira. É verdade que as vivências lhe soergueram as energias combalidas e lhe faltava pouco para tornar a autoconsciência, mas este pouco não lhe poderíamos proporcionar em tão curto tempo. Somente Eulália, com sua inusitada capacidade de amar, irradiando o verdadeiro ensejo do bem, pôde conseguir, com a eficiência do sentimento purificado, o que demandaríamos maior esforço para atingir. Conduzia Eulália à sua residência, reconhecido pela sua valiosa ajuda, prometendo solicitar providências para as necessidades materiais que lhe desgastavam a alma, esperando contar com sua colaboração, caso ainda fosse necessário. O dia chegou com sua luz baça, trazendo uma cerração gelada, e Alberto despertou, incomodado com o frio que adentrava. Procurou por uma campainha que chamava por Eulália, sem encontrá-la, pois havia sido retirada. Inconformado, afirmava que ele mesmo a havia instalado e não admitia que mexesse em sua casa na sua ausência, dando mostras de que se reintegrara em seu consciente presente, embora ainda não desse conta da própria morte. Desejava acender a lareira e tomar um bom café. Porém, desviando sua atenção, suscitamos-lhe nos mostrar os pertences e enfeites pessoais que adornavam a sua residência, a fim de abastecê-lo com as vibrações aí depositadas. Com pouco entusiasmo e sem compreender muito bem a necessidade do pedido, tecia comentários em torno de algumas fotos e medalhas, estranhando o fato de não conseguir pegá-las. Ao tocar os objetos, no entanto, notávamos que a sua psicosfera se nutria das energias pessoais neles retidas, reconfortando-o. Com alegria, observávamos que se recordava com precisão de tudo, referindo-se a detalhes de forma natural, sem encontrar-se em transe hipnótico. Estava de fato curado da amnésia. O retrato de uma mulher nos chamava a atenção e o questionamos para que nos informasse de quem se tratava. Luzia, uma jovem que conheci em minha visita ao Chile e que se dizia minha admiradora. A princípio senti-me entusiasmado pela sua beleza e trocamos algumas cartas, mas confesso que com o passar dos dias esqueci-me dela. Mantenho o seu retrato aqui, desde que queimei a fotografia de Aida, para que as pessoas não se incomodem tanto pelo fato de me encontrar solteiro até hoje. Assim desistem dessas inoportunas perguntas que me irritam. Sinto que não nasci para o casamento. Tive algumas paixões, é verdade, mas sem nenhum entusiasmo suficiente para manter-me no matrimônio. Não vamos então importuná-lo também com essas perguntas, Alberto. Devemos partir. Você precisa continuar seu tratamento em nossa colônia, pois não se encontra ainda curado dos nervos, e se ficar aqui, poderá ter recaídas, meu amigo. Não quero voltar para Biarritz. Sinto-me perseguido e muito infeliz lá. Não vamos voltar para a França, Alberto. Não se lembra de que você está hospedado comigo? Sim, é verdade. Recordo-me vagamente que estava em sua companhia, mas sinto a mente confusa. Não consigo me lembrar com exatidão dos últimos dias. Devíamos retornar prontamente à nossa colônia, antes que ele se colocasse mais aparvalhado quando se visse na impossibilidade de executar várias de suas tarefas rotineiras. A fim de não assustá-lo com a volitação que empreenderíamos, desequilibrando o seu delicado estado íntimo, adormecemo-lo por indução hipnótica, transportando-o inconsciente.